Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Histórias de Vendas. E hoje eu tenho mais uma pessoa incrível que aceitou o meu convite para vir bater um papo aqui com a gente. Você que está aí no YouTube vai assistir esse episódio que eu tenho certeza que vai vir uma história assim muito bacana. E você que está no Spotify nos ouvindo, aproveite muito esse conteúdo. E hoje eu tenho o prazer de convidar aqui diretamente de Blumenau, Santa Catarina, a Jéssica Bosco, que ela é coordenadora de geração de demanda da Senior Sistemas, uma das maiores e principais empresas de software de gestão e RH do Brasil. E olha, eu já sei que ela faz um monte de coisa, também participa de outros podcasts, dá aula pra caramba, tem uma empresa também aí de consultoria de geração de demanda. Eu não sei que horas que a Jéssica dorme, mas vamos perguntar para ela, então. Jéssica, bem-vinda, muito obrigado pelo convite, é um prazer te receber por aqui, hein? Oi, Ricardo, obrigada. Já me fizeram muito essa pergunta de que horas a Jéssica dorme, mas só para eu me apresentar melhor então para a galera, né? Eu sou a Jéssica Bosco, tenho 31 anos, tenho dois filhos, um de 10 anos e um de 1 aninho. Sou coordenadora da geração de demandas aqui da Sênior. Eu estou aqui nesse cargo há mais ou menos 6 meses, entrei no final do ano, né? Coordeno hoje um time de mais de 40 pessoas, a gente inclusive talvez ultrapasse as 50 pessoas esse mês, que é um baita desafio. A Sênior realmente é uma das maiores empresas, tanto de sistemas de RH quanto de RP, gestão, né? E a gente está entrando em outros mercados aí, então a gente tem um desafio grande de suprir uma demanda tanto de unidades quanto de produtos grande também. E além disso, eu tenho com a Fernanda, a minha sócia, a Rapor, que é também uma escola de pré-vendas. Então, tudo que vocês imaginarem relacionado a pré-vendas, a gente faz conteúdo, a gente faz workshop, a gente faz cursos de pré-vendas, e principalmente um que é uma das nossas especialidades, que é o de gestão de pré-vendas, em que eu me uno com outras coordenadoras de pré-vendas para a gente falar sobre esse assunto e trazer isso no curso também, né? Mas é isso, já gravei outros podcasts também, achei bem interessante o teu convite, resolvi participar e espero que a gente conte boas histórias e que o pessoal saia daqui gostando de ter ouvido a gente também. Nossa, que legal, Jéssica. Como que chamam aí seus filhos? Miguel e Gabriel. Ah, Miguel e Só para dar uma Gabriel. combinada, porque eu já tinha o Gabriel, aí veio o Miguel, eu falei, o próximo que vier vai ser Miguel. E aí meu marido esses dias falou, a gente não vai ter o Rafael, porque são dois arcanjos, né? Ah, Rafael é o terceiro arcanjo. Falei, olha, só se for um gato, um cachorro, porque assim, filho, dois tá ótimo para mim mesmo. Aí, já tá bom aí ele já, falou, né? Gente, tá bom, assim, eu não sei, né, se toda a audiência aí tem criança, mas dá um trabalho, né, gente, o de 10 anos já não dá mais tanto, mas o de 1 ano, a gente chega em casa e eu vou até umas 10 horas ainda de bastante trabalho. Isso quando de noite a gente não tem outras coisas, né, às vezes tem consultoria, às vezes tem alguma aula, então dá bastante trabalho, mas são as minhas duas paixões, eles são incríveis. Ai, que legal, E não sei se imagino, né? você tem filhos, Ricardo? Não, nós não temos filhos e nós temos um afilhado que, nossa, desde quando nasceu está junto com a gente aí toda semana, é aquele grude mesmo, né? Hoje ele tem 9 anos e ele está naquela fase de fazer um monte de perguntas assim para a gente, gosta de ler, então ele é muito inteligente, então ele vem até com umas palavras às vezes que a gente fala assim, poxa, deixa eu dar uma pesquisada aí, porque como que ele sabe esse tipo de palavra? E é muito bom, é muito legal, né? A É uma gente, fase nossa, 9, 10 anos é muito legal. A gente até estava falando antes de começar aqui sobre o universo nerd. Hoje a gente está gravando esse episódio no dia do Orgulho Nerd, então hoje é o dia dos geeks e de nerds. E uhum, aí a gente estava falando que o meu filho e o teu afilhado se dariam super bem no quiz, né? E para falar sobre isso. Mas essa fase é muito gostosa, viu? Essa fase dos 9, 10, 11 anos é muito legal. Eles são muito inteligentes, eles têm um monte de perguntas boas, assim, realmente boas, e eles são muito ligados em tudo. Então, muito. aproveita bastante. Não, e eu tô lembrando uma coisa aqui que ele me pergunta, você não vai acreditar, tá? Então, às vezes ele vem com um mangá novo, né? Mangá do Batman, daqueles japoneses, e ele vem e ele fala assim, padrinho,
você sabe que o fulano de tal, ele fala o nome de um personagem, fez tal coisa, eu não. Padrinho, como é que você não sabe disso? Que mundo que você vive? Então ele fica assim inconformado que a gente não sabe sobre mangá, que é uma coisa Como para ele assim tu não tá é lendo esse normal, mangá? é do dia a dia dele, é normal, né? Ah, é Bem muito isso, bem legal. isso. E Jéssica, me conta, como que você começou no mundo de vendas, no mundo de prospecção? Como é que você iniciou aí essa sua jornada? Bem, Ricardo, eu moro aqui em Blumenau, então Blumenau é uma cidade que tem muita indústria têxtil, né, tem muita área de muita indústria mesmo, não só têxtil, tem outras indústrias também. E aí eu sempre trabalhei em indústria, cheguei a trabalhar em alguns veículos de comunicação, mas o restante do tempo eu trabalhei em indústria. E aí sempre trabalhei na área comercial, então eu era a gente tinha os representantes, como algumas empresas hoje ainda têm, mas, né, a maioria já está escalando isso para dentro de casa, mas a gente ainda tinha, na época, em 2016, 2015, representantes de vendas estavam presentes em todas as empresas. E aí eu ficava dentro da empresa e era como se fosse uma assistente, então eu sempre era meio que assistente comercial dos representantes. Não era a pessoa que fazia a venda na ponta, mas era a pessoa que conectava a fábrica com o representante e resolvia problemas. E aí em 2017, no final de 2017, eu saí de uma empresa têxtil e entrei numa outra muito grande aqui de Blumenau, que é a Hering, que Hum, tem lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, então você já deve ter visto, né, conhecida pelas camisetas básicas. E aí na Hering eu atuava no saque, eu era no serviço de atendimento ao consumidor, né. Lá a gente tinha um outro nome, agora eu não vou lembrar o nome que davam para a área, eh, mas eu achei: "Ah, vai ser super fácil, né, eu vou só conversar com as pessoas ali que fizeram compra", e eu atendia pessoas que tinham feito compras no e-commerce ou que tinham feito compras em loja física, e no segundo mês eu estava desesperada, porque a Hering era uma ótima empresa, eu adorava, mas o fato de trabalhar com pessoas que o tempo inteiro estavam reclamando, porque, o cliente que entra em contato no saque, ele não está muito feliz, né, ele já tentou atendimento via chat, ele tentou atendimento via e-mail, quando ele passa a mão no telefone, ele fala: "Cara, agora eu vou resolver isso hoje ou hoje". Então, quando a ligação chegava pra mim, era meio que um desespero, assim: "Ai, meu Deus, o que que aconteceu agora? O que que eu vou ter que resolver?". E eram problemas para resolver, alguns super simples, como: "Ah, não consigo acessar meu acesso, não consigo, desculpa, acessar minha conta", e outros eram complicados. E aí a gente tinha que ir atrás, e aí era aquele tipo de coisa que é o pós-venda, né, você tem que ir atrás e resolver, às vezes o assunto fica pendente e aí não tá pendente com você, você depende de uma outra resposta. E aí eu cheguei num dia, eu falei: "Gente, eu acho que eu não", né, me dei conta, assim, acho que eu não sirvo para o pós-venda. O pós-venda acho que não é muito a minha praia, eu tô precisando achar alguma coisa que seja mais a minha praia. E nisso, tinha uma startup aqui em Blumenau, era a Movidesk, até inclusive recentemente eles foram vendidos pra Zenvia, né, mas a Movidesk tinha recém começado, acho que naquela época ela devia ter 1 ano ou um pouco mais de 1 ano, ela tinha 20 colaboradores, e aí eles estavam precisando de alguém para ajudar no financeiro. Eu não tinha muita noção de financeiro, mas eu queria sair do saque, eu fui lá, me candidatei, falei: "Gente, eu aprendo rápido, me coloca aí, eu sei fazer umas coisas, Excel é comigo". E aí, falando com a pessoa que ia me recrutar, que no caso era essa coordenadora, não tinha muitos coordenadores também dentro da empresa, eles eram uma empresa pequena. Ela falou: "Jéssica, a gente está precisando de uma pessoa lá no comercial para fazer um pré-vendas. Então, assim, eu acho que tu tem mais perfil para ir pra lá, porque, meu, tu é muito comunicativa". E aí, num áudio, ela já descobriu que eu era muito comunicativa, e aí pediu para eu ir para o pré-vendas. Eu falei: "Ah, eu topo". Eu não sabia o que o pré-vendas fazia. Eu não fazia ideia do que era vender software, eu não fazia ideia do que era SaaS, nem nada. Eu nunca tinha estudado tecnologia na minha vida. E isso era janeiro de 2018. E entrei na sala para conversar, né, a empresa era 2 sócios, e a minha entrevista era com um dos sócios, que para mim era uma pessoa ali, mas hoje quando a gente fala, né, eu sentava com o CEO, com o CEO, isso é uma realidade de muitas startups hoje, mas naquela época era muito difícil você sentar com um dono de uma empresa do seu lado. E ele falou: "Ó, você vai ter que fazer ligações e vai ter que conversar com as pessoas que, pra agendar uma reunião". Aí eu falei: "Cara, eu não preciso atender ligação?" Dele: "Não, a gente vai fazer as ligações". Eu falei: "Quero, nem sei o que faz da vida, mas eu quero". Por quê? Eu só não queria mais ser saque, eu não queria mais ser o pós-venda. E aí, ele falou: "Ah, então tá, então você começa segunda", isso era tipo quinta-feira. Aí eu: "Começo segunda". Não fazia ideia do que eu ia fazer. Na minha primeira semana
Eu lembro que o CEO tentou me explicar o que era SaaS algumas vezes, e eu falei: "Gente, eu ainda não tô entendendo o que que a gente faz, por que que o cara tem que usar o nosso sistema?". Cara, eu não conseguia conectar o que que era a necessidade dele versus o que a gente entregava, e as minhas Uhum. primeiras ligações, não tenho acho que nem coragem de ouvir hoje, porque devem ter sido horríveis. Mas eu persisti. E eu falei: "Não, eu vou estudar, porque é um mundo de possibilidade". E assim, o melhor foi que eu cheguei em casa e contei pra minha mãe. Na época eu não morava mais com os meus pais, mas, né, era um almoço de domingo, eu falei: "Mãe, eu vou entrar numa startup". Aí ela: "Como assim? Você vai sair de uma empresa têxtil, tá lá tá ali com vários anos de mercado, super tranquila, né, com estabilidade, você vai para Tradicional, uma tradicional e você vai para um lugar que tu nem sabe o que vai acontecer amanhã". Eu falei: "Ai mãe, mas é uma oportunidade". Na época que eu entrei, a gente tinha o salário e uma comissão que eles tinham prometido e eu nem sabia se eu ia ganhar, porque eu teria que é, bater uma meta que eu ainda nem sabia quanto era. Mas não tinha plano de saúde, não tinha nada. Assim como hoje muitas startups começam sem sim, isso, assim, eles vão dando os primeiros passos para depois irem conquistando. Então eu saí de uma empresa que tinha todas as coisas e tinha todos os benefícios, linda e maravilhosa, para ir para uma que tinha uma promessa de que eu ia me desenvolver, mas não tinha praticamente nada, tinha um salário bruto, assim, né. E eu era CLT, na época não tinha tanto essa moda de PJ, como tem uhum, hoje, muitas empresas contratam PJ. Falei: "Vou". Daí ela falou: "Meu, tomara que tu não se arrependa". E aí eu não me arrependi. Eu fui, fiquei 1 ano e meio na Movidesk e aprendi, assim, nos primeiros 6 meses eu aprendi mais do que eu tinha aprendido em toda a minha jornada como, assistente comercial em todas as outras empresas. Aqueles primeiros 6 meses, eu me conectei com pessoas, eu fiz bench, eu estruturei uma área, porque eu era a primeira SDR da empresa, então não tinha essa área não existia. Era eu e 2 vendedores. A gente estruturou a área de pré-vendas, a área de vendas, a gente, configurou CRM, trocamos ferramenta, colocamos coisas, estruturamos processo, criei planilhas, criei coisas que são ainda hoje utilizadas provavelmente, e eu construí um legado de 1 ano e meio, e aí foi muito legal. E aí eu falei: "Gente, adorei fazer isso". Construir uma área foi o máximo. E saí de lá realmente com uma bagagem. E aí eu lembro que um dia a gente foi fazer um curso, assim, bem despretensioso, porque eu também era dessas que eu não podia ver um curso, que eu enfiava toda a nossa equipe, falava: "Gente, vai ter um curso e nós vamos". Às vezes a gente estava pegando uma van para ir pra Floripa, né, era uma época que muita coisa era presencial, e às vezes a gente estava se conectando para fazer alguma coisa online, mas a gente dava uhum. um jeito de ir, e eu enfiava todo mundo para fazer. E aí eu lembro que uma vez a gente ia fazer, acho que era um curso de oratória, alguma coisa assim, e alguém falou assim: "Ai, o que que vocês gostariam de fazer?" Ou, né, "O que que vocês têm desejo de fazer e vocês não fazem ainda?". E eu não queria ser a minha eu era uma boa SDR na empresa, eu era, né, provavelmente a melhor SDR que a gente tinha naquela época, depois passaram outras, mas eu era detentora do recorde de agendamentos, detentora de recorde de ligação, e eu realmente era muito determinada. E eu falei: "Cara, eu quero ser uma referência de pré-vendas no Brasil". Uau, Aí as pessoas: "Nossa", do nada, assim, do nada a pessoa chocante, quer ser uma chocou, referência. chocou o pessoal. Exatamente. E as pessoas: "Não, tá bom", ninguém acreditou muito. "Não, Jéssica, tá bom, vai lá então querida, uma hora, né, vai dar certo". Aí eu falei: "Eu vou trabalhar pra isso, o que que será que eu tenho que fazer?". E fui buscar. E aí eu falei que eu também queria muito eu tinha muita vontade de ensinar e de participar de palestras. Eu falei: "Cara, eu me vejo em algum dia palestrando para pessoas". E fui. Saí da Movidesk, entrei numa outra startup que também não tinha área de pré-vendas. E como eu já tinha feito, estruturei a área de pré-vendas, contratei as pessoas, a gente batia as metas, e aí deu tudo certo. Até que eu engravidei do Miguel, que é o meu mais novinho, né, que tem 1 ano. E aí quando eu estava para voltar da licença maternidade, eu chamei o meu diretor e falei: "Olha, eu tô querendo um desafio diferente". Aquela coisa, eu poderia ter ficado e estava tudo tranquilo, a gente batia a meta todo mês, eu conhecia super bem a minha equipe. Falei: "Ah, eu tô precisando de alguma coisa diferente e eu vou atrás. Eu não te garanto que eu vou achar nesse mês, mas assim que eu achar eu te comunico pra gente fazer um desligamento super tranquilo", porque também tinha esse lance da transparência, eu gostava muito Uhum. disso. Então, assim Isso como é eles muito eram legal. transparentes, poxa, né, por que que eu não vou ser? E aí ele me ajudou a achar a próxima vaga, porque era uma outra empresa de Blumenau que estava realmente precisando de alguém e ele era muito amigo da dona. Falou: "Jé, fulana veio falar comigo, tem uma vaga, eu acho que, meu, ia dar boa pra ti, é um desafio bem legal". E realmente eu fui.
Eu fiquei 6 meses nessa outra empresa também era uma startup, também estava ali com menos de 100 colaboradores ainda, então sempre em estágios muito iniciais mesmo, Aham. pegando tudo muito no início. Estruturei bastante coisa, e aí veio um convite da sênior para integrar o time deles, e já tinha a sênior vem com a geração de demandas da sênior, ela já existe há muitos anos. Hum. Então há muitos anos que a gente vem passando por coordenadores, que estruturam alguma coisa, que mudam um processo, mas em suma, a gente já tem essa área há muito tempo. Aí eu falei: "Gente, é totalmente diferente, né". E a Sênior é uma empresa muito grande, ela já tem processos estruturados, é muito diferente, e até nós estávamos falando isso antes do podcast, é diferente você ter uma empresa de software, que é uma empresa consolidada, e uma startup, porque nem sempre uma empresa de tecnologia é uma startup, né. Hum. E eu falei: "Cara, beleza", o desafio parecia interessante, e não que eu não gostasse do que eu fazia, mas eu pensei: "Nossa, eu não posso deixar essa oportunidade passar, porque pode ser que ela venha novamente só daqui a muito tempo, e eu acho que é o momento". E eu aceitei o convite. Então eu tô há 4 anos nessa área, Ricardo, e passei por algumas coisas, estruturei algumas áreas, e aí no final de 2020 eu montei a Rapport com a no final de 2020, metade de 2020, eu montei a Rapport com a Fernanda, para a gente começar a compartilhar mais conteúdo, fazer mais coisas do que a gente já fazia, né. A gente vinha de uma área bem consolidada de pessoas que se conheciam e já trabalhavam com isso. A gente falou: "Cara, acho que tem uma oportunidade aí da gente trabalhar junto e fazer coisas legais". E desde então a gente tem. A Rapport é algo que a gente faz pós-expediente, porque nós 2 trabalhamos em outras empresas, mas é bem legal. Jéssica, nós nem chegamos na história de vendas ainda, e você já contou uma história fantástica, que é um exemplo aí para muita gente, né. Então, quando você falou assim: "Ah, eu recebi uma oportunidade, eu tive um convite, eu nem sabia o que era isso, o que eu ia fazer, mas eu achei que ia ser uma boa, aceitei e fui". Gente, isso daí é lição de vida, não é. Então, muitas vezes você vê uma oportunidade passando na sua frente, e aí por medo, insegurança, ou por você achar que você não tem capacidade ou competência técnica, conhecimento, enfim, "Ah, não vou". Gente, conhecimento, capacidade técnica a gente aprende, eh, basta você querer, basta você ir atrás, e hoje você tem praticamente tudo disponível de informação no mercado, né. A gente estava até falando, né, Jéssica, no começo, um pouco antes aí da gravação, das pessoas que postam conteúdo, que geram conteúdo, eu, você, entre outras pessoas que a gente comentou aí. Então, assim, tem um número de pessoas, pelo menos aí, olha, umas 10 pessoas mais ou menos que a gente conhece, pode ter até mais, né, que está gerando conteúdo de vendas no LinkedIn direto. Eu faço todos os dias. Você também, eu vejo lá, você posta coisas uma, 2, 3 vezes ao dia. Então, assim, pessoal, olha lá, pega essa informação, busca conhecimento, aprende, queira se dar essa oportunidade de você estar 1% melhor todos os dias, e 1% melhor a cada dia, que o resultado vem rapidamente, né. Poxa, que massa, Jéssica. Ô, Jéssica, e nessas É bem experiências de, isso. não é? Não, e aí a gente falando de conteúdo, logicamente eu ainda não sou uma referência de pré-vendas do Brasil, eu ainda não alcancei, mas, desde que eu coloquei isso na cabeça, eu falei: "Eu vou produzir conteúdo, alguém vai ler". Eu não estou preocupada se vai ter uma ou 2 curtidas ou se 1000 pessoas vão assistir aquele vídeo, mas se alguém assistir aquilo e conseguir aplicar no dia seguinte, ou que aquilo melhorar 1% o que ele já está fazendo, eu alcancei meu resultado, né. E é bem engraçado, porque muita gente vem falar com a gente, eu falo: "Gente, realmente, algumas pessoas já conhecem a gente", é muito louco isso, né. Eu acho que deve acontecer isso muitas vezes contigo, alguém vem falar: "Ah, eu vi um vídeo teu", que daí tu nem lembra mais que tu fez, ou alguma Aham. participação e tu fala: "Nossa, realmente, eu nem lembrava mais que eu tinha feito isso", e as pessoas viram e eu tô impactando essas pessoas. Não, é muito bom, né. Então, assim, a gente ter essa oportunidade de poder ajudar mais gente, ajudar mais pessoas, é o que faz a gente querer fazer isso todos os dias, né. Mas você sabe um ponto fundamental para você no que você está fazendo? Igual você falou: "Eu vou ser aí a melhor pessoa de pré-vendas do Brasil", não é. Você pôs isso na sua cabeça lá atrás, e você
verbalizou isso para mais pessoas. Então, você assumiu um compromisso com você, e quando você externaliza um compromisso seu com outras pessoas, aumenta o compromisso, porque você fala, nossa, agora eu falei para algumas pessoas, agora eu tenho que fazer mesmo, né? Esse é o primeiro passo. Agora, o que é mais importante, Jéssica, é que você está vivendo essa jornada, você já se vê a melhor pessoa de pré-venda, você já está Não, fazendo nem ele, você precisa já ser a se... melhor, é uma referência, porque eu sei que tem Sim, várias, mas eu quero ser aham, uma. Se a pessoa pensar em 10 e pessoas, ela pensar em mim junto, isso, gente, eu alcancei meu objetivo, o objetivo alcançado com sucesso, tá ótimo. não é? E em algum momento isso vai acontecer, em algum momento é isso que vai acontecer. E isso é muito verdade, Ricardo, quando a gente fala pra alguém, é igual tu falar assim: "Ah, eu quero comprar uma casa". Você pensar só pra você, beleza, agora você falou: "Quero comprar uma casa", quando alguém vê um anúncio de casa, ela vai te mandar: "Você viu que tem uma Aham, casa à venda aqui? Você aham, já deu uma olhada nesse você já falou com esse corretor?". Aí as coisas elas começam meio que virar realidade, porque as pessoas uhum, começam a compartilhar contigo, você começa a realmente ver, parece que até a internet sabe que você quer comprar uma casa, porque só aparece anúncio de casa. Eu tô dando um exemplo aham, de casa, mas a gente sim, qualquer coisa, né. sim, E, cara, é inacreditável. Isso acontece mesmo. E, eu acredito muito, assim, lei da atração, né, sim, universo conspirando, então tudo que a gente fala e a gente mentaliza realmente vira a acontecer. E eu lembro logo que eu entrei na Movidesk, eu falava muito, né, com o meu chefe, eu falava: "Cara, é porque o universo quis, eu joguei para o universo e deu certo". E ele ria muito comigo, eu falava: "Gente, olha, eu não mas sei se é, vocês acreditam, que eu realmente acredito que se eu tô pedindo, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, é sim, porque vai acontecer, aham. mas é mais ou menos isso. Não, e você vê o quanto isso é verdade, para conversar com uma pessoa que está sempre reclamando, que a vida está sempre ruim, ela está sempre pedindo coisas ruins para o universo, talvez de uma forma involuntária. Como é que é a vida dela? É boa ou é ruim? Então ela recebe exatamente aquilo que ela pede. Agora, não, quando você vai para cima com boa intenção, com coisa boa, com pensamento positivo, já sabendo que deu certo, a sua vida só vai melhorando ao longo do tempo. Eu vi uma vez, eh, eu não lembro se foi um vídeo, uma live, não vou lembrar agora, que, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, as pessoas falam: "Ah, eu quero ser um milionário", por exemplo, tá. Então, isso aí é uma coisa meio abstrata hoje, tem gente que está se enrolando muito com isso, mas vou pegar, talvez não foi um bom exemplo isso, mas o que que eu quero dizer, assim, quando você já começa a se vestir como se você já estivesse nessa posição que você deseja. Quando você começa a se portar, o seu comportamento já é naquilo que você gostaria lá na frente, as suas atitudes, e você busca esse conhecimento, você já começa a viver isso hoje, você chega lá mais rápido, não é? Então, olha o que você está fazendo. Você já está gerando conteúdo, você está ajudando pessoas, você está se capacitando cada vez mais. Você também é igual eu, vê coisa nova, já vai, compra o livro, já estuda, já começa a aprender. Então, você já está vivendo esse caminho que daqui a alguns anos que você colocou como meta, independente se é a melhor ou uma das mais lembradas, isso não importa, é a meta que você colocou lá na frente e você já está vivendo isso. Então, o segredo é, se hoje você entrou numa área de pré-vendas, por exemplo, e você almeja lá na frente ser a melhor da equipe, mudar, ter a sua própria empresa futuramente, começa a mudar seu comportamento, sua atitude, seu modo de pensar hoje, como se você já estivesse nessa situação, que é isso que vai te levar, uma das coisas, né? Que vai te levar E tem nesse uma resultado, né? outra coisa. Isso aí, tem uma outra coisa, Ricardo, que assim, ó, antes de eu usufruir de ajuda, né, ou de eu realmente começar a ganhar dinheiro com isso, porque a gente faz muita coisa, eu fiz muita coisa gratuita para muita Uhum, gente. uhum, Então eu fiz muito bench, eu ajudei muita gente a fazer coisas, as pessoas: "Jéssica, eu tô precisando de ajuda", que hoje as pessoas cobram para fazer uma mentoria. Eu fiz muita mentoria gratuita, fiz muito bench, ajudei muita empresa, fazia reunião no meu horário de almoço, fazia reunião no meu café da tarde, saía da empresa e ia tomar um café com uma pessoa na rua, sem ganhar absolutamente nada, sem ganhar, né, financeiramente falando, não tinha ganhado R$ 1. Só que o que que acontece? A vida ela é muito louca. Então, as pessoas que eu ajudei lá atrás, elas viraram um network. E o network ele não pode ser uma rede de contato que eu faço só para usufruir quando eu preciso. Não, eu uhum. preciso dar alguma coisa para receber outra em troca.
Aí eu crio uma rede de relacionamento. E as minhas últimas vagas que eu conquistei, as últimas posições que eu conquistei, que eu falei: "Cara, como é que eu cheguei lá?", foi através de network. Então, essa pessoa que me convidou para essa posição, a gente já tinha se conhecido em algum momento, ele lembrou do meu nome e falou: "Cara, eu falei com a Jéssica em tal momento e eu acho que ela é uma boa pessoa". Ela conversou com outras pessoas da minha rede de contato, porque você conhece pessoas em comum, e isso é muito louco, né, a gente até estava falando, as pessoas meio que todo mundo se conhece, pegou referências minhas de pessoas que já tinham trabalhado comigo e de pessoas que ainda não tinham trabalhado, mas que eu ajudei de alguma maneira. E aí, quando ele percebeu que não, tenho referências positivas, eu conversei com ela e gostei no passado, é ela que eu vou convidar para essa posição. E aí, as coisas que a gente está fazendo hoje, e aí você deve estar pensando, meu Deus, eu não vou parar meu tempo aqui para ajudar alguém, eu não vou parar com o que eu estou fazendo para fazer um bench gratuito aqui, sem intenção de ganhar nada. Cara, isso vai reverter em alguma coisa lá na frente. E eu não sei o que vai reverter. Então, às vezes, eu marco uma conversa e eu não faço ideia. E lá na frente pode ser que a ajuda que eu precise venha exatamente dessa pessoa que eu fiz a conversa hoje e que eu dei um conselho que ajudou ela a falar: cara, essa é a pessoa. E lá na frente ou a gente vai fechar um negócio, e já aconteceu, eu fechei, né, com a Rapport a gente dá consultoria, então fechei Uhum. consultorias, porque eu tinha conversado com pessoas, as pessoas lembraram de mim para indicar, e aí com indicação você fecha o negócio, nem sei quantos por Nossa, cento mais rápido, mas assim, tranquilamente mais de 50% mais rápido 70, com a é. indicação. Exatamente. Fechei, cheguei a contratar pessoas, indiquei pessoas, e ter em mente também, eu hoje sou coordenadora de uma equipe grande, mas eu não posso pensar só na minha equipe ou só na empresa. Sempre que eu estou fazendo alguma coisa, e eu estou pensando naquele colaborador, naquele liderado, né, como a gente chama, né, quem tem liderados, quem é líder de equipe, sabe como a gente fala essa palavra o tempo inteiro. Eu estou pensando no liderado como uma pessoa que também tem desejos e uma pessoa que também tem caminhos de evolução. Então, às vezes, as pessoas vêm e me perguntam: "Ah", e vou dar um exemplo, né, estava em outra empresa e a pessoa: "Jéssica, olha só, eu quero, evoluir, eu quero ir para essa empresa, o que que tu acha?". Se eu achava a empresa legal, eu inclusive podia colocar ela em contato com alguém de lá e falar: "Ó, eu conheço o coordenador que está atuando com essa vaga, se tu quiser eu te coloco em contato, se é isso mesmo que tu quer". Ou eu posso dar um direcionamento, falar: "Olha, conheço pessoas que trabalharam lá, não era muito bom, acho, né, eu vou te dar um caminho, conversa primeiro com essa pessoa aqui, faz isso". Assim como as pessoas vêm pedir um direcionamento de carreira, né, ou é muito comum também eu ouvir: "Ai, como eu faço para chegar em tal lugar?". E às vezes eu posso dar o caminho das pedras que eu fiz, mas ele Hum, não vai servir para todo mundo, e nem todo mundo tem a paciência de fazer. Né, porque uhum, ele vai levar tempo. E aí as pessoas: "Não, eu queria uma coisa mais rápida", ou eu queria que, né, um atalho, vão pulando de galho em galho, de empresa em empresa, e elas acabam talvez não conseguindo atingir o mesmo objetivo. Mas pensando nos liderados como, indivíduos que querem evoluir, eu também preciso pensar que, cara, qual é a melhor coisa para ele? Não necessariamente o melhor para minha equipe hoje ou o melhor para a empresa hoje. Eu tenho que pensar que ele também, se eu colaborar com ele, no futuro ele também colabora comigo. E eu tenho falando, a gente não entrou nas histórias ainda, mas eu vou contar uma história. opa! Uma vez, eu tinha uma ela se ela ouvir esse podcast, eu não sei se ela vai ouvir, eu não sei se ela vai ver o vídeo, mas se ela ouvir, ela vai saber que eu tô falando dela. Eu tinha uma colaboradora, que tinha recém se divorciado, né, ela estava casada há um tempo, ela se divorciou, e aí ela vivia ela e o marido, então tinham a renda dos 2 e aí quando eles se separaram, ela ficou só com a renda dela, ela tinha um filho na época de uns 8, 9 anos, então eu sabia que a situação em alguns momentos podia apertar, porque antes ela tinha uma renda maior, agora ela ficou com uma renda menor para dar conta de tudo. E na época eu não tinha um maior salário de pré-vendas da região, né, a gente às vezes se vê numa situação em que o mercado paga mais, e cara, o Uhum, orçamento que eu tenho é esse, é o que eu posso oferecer. E aí eu soube de uma empresa que estava pagando um salário muito legal, na época era o dobro do que eu pagava, e essa minha colaboradora era fluente em espanhol, porque ela tinha vindo de um lugar que falava espanhol, ela era nativa. E essa vaga pagava mais e pagava o dobro, porque eles precisavam de alguém que fosse fluente em espanhol. Ela já era nativa, cara, estava casando muito. E eu chamei ela para conversar e falei: "Olha, eu não quero que tu ache que eu
que eu quero te mandar para uma outra empresa, não é isso. Mas eu sei que a tua situação está complicada, eu não tenho orçamento para aumentar o teu salário agora, e eu soube de uma vaga que tu se encaixaria muito bem, porque eu tenho certeza que tu bateria a meta e tu ganharia o dobro do que tu ganha aqui, só pelo simples fato de ter o espanhol fluente. Dela: "Meu", ela olhou, pensou um pouco, aí ela voltou e falou comigo: "Olha, Jéssica, só pelo fato de tu ter pensado em mim e ter me indicado algo que seria melhor para minha vida, não necessariamente para a empresa, porque perder ela seria ruim para mim, já é motivo suficiente para eu não querer sair daqui". E ela ficou, ela continuou trabalhando comigo, inclusive eu até posteriormente saí da empresa, fui para outra, e ela continua lá até hoje. Ela tá lá até hoje, né, ela mudou de setor, foi fazer outras coisas, mas ela tá na empresa até hoje, e isso foi uma lição, assim, que às vezes quando a gente pensa no outro, e a gente se coloca no lugar dele, e aí a gente pensa: "Meu, mas será que se eu fizer isso, não vai ser ruim para mim?". Cara, fazendo isso foi a melhor escolha que eu poderia ter feito na época, porque ela mostrou que ela realmente confiava, ela falou: "Não, eu sei que se eu ficar, tu sempre vai fazer as melhores escolhas pra mim, então eu não necessariamente vou precisar sair". E ela ficou trabalhando comigo. Nossa, fantástico, né. É tão bom ouvir essas histórias assim, Jéssica, porque, mostra, assim, que isso é o a gente veio para o mundo para isso, né. A gente não pode ser egoísta, não querer ajudar as pessoas, porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente se sente um ser humano bacana mesmo, né. E o legal de você não ter intenção nenhuma, interesse nenhum por trás disso, né, então isso aí é coisa de coração puro mesmo, né. É Você estava verdade. contando essa história, eu vou compartilhar uma minha também, isso aconteceu 2 anos atrás, né. Uma pessoa, uma SDR, pediu para conversar comigo, que ela precisava de umas dicas, tal. A gente marcou um bate-papo, né. E aí, ela me contou a história dela. Ela era representante comercial, a empresa acabou fechando, e aí ela não tinha mais aquela renda, e ela estava com a filhinha no colo ali, conversando comigo numa reunião em vídeo, né. Ela começou a chorar devido à situação dela e tal, e tal, e tal, né. Gente, falei: "Não tem como eu falar: 'Não, tudo bem, tô aqui 2, 3 dicas', e aí corre atrás", não tem como. Jéssica, assim, ó, de todo o coração, a gente fez algumas sessões de mentoria, ela entrou como SDR, ela não sabia o que era SDR, como é que funcionava, ela tinha listas horríveis na mão para ela trabalhar, ela tinha uma cobrança muito forte de resultado já no início, ela não tinha nem feito a rampagem ainda, né. Então eu fiz alguns encontros ali com ela, de consultoria, tal, e olha, ela chegou a marcar 12 reuniões no dia. Então, assim, depois disso, né. Então isso daí que vale pra gente, né. Você poder ter essa oportunidade de você ajudar as pessoas, né. E às vezes, falar: "Ah, mas vocês são líderes de equipe, vocês dão treinamento, consultoria, vocês podem fazer isso". Mas se você que está assistindo no YouTube ou você que está ouvindo aqui no Spotify, de repente você faz parte de um time, você não é líder, está tudo bem, mas é só você olhar para o seu colega do lado, será que ela não está precisando de uma ajuda, de uma dica, aquilo que você está fazendo está dando certo, você está olhando para o lado e de repente você vê que a pessoa está precisando, oferece, compartilha essa ajuda, né? Senta ali com ela, não custa nada. E pode ter certeza que a gente estava falando aqui do universo, o universo um dia vai devolver isso para você, mas você não precisa ter intenção nenhuma de esperar um retorno, porque o problema é esse, é fazer algo para ajudar esperando o retorno vir. Aí, isso pode não acontecer, porque o universo vai falar: "Ah, quer dizer então que você só fez porque você queria que eu te devolvesse, então eu vou passar para outro", e isso não vem para você, né. Então é tão bom a gente poder fazer isso, compartilhar e a gente estava falando do LinkedIn, né. Por exemplo, a gente se conheceu aí pelo LinkedIn. A gente pode ajudar tanta gente, conversar com tanta gente através do LinkedIn, evoluir esse network, construir uma coisa tão bacana, e não é ali um lugar para você entrar, mandar uma mensagem para marcar reunião, não.
Ali você tem que realmente se mostrar como pessoa, ajudar, conversar com as pessoas, que automaticamente isso volta para você, né? Essa nossa. É o que a gente estava falando, né, a criação do network. Então hoje pode ser que eu estou falando com alguém e eu tô ajudando essa pessoa, ou eu tô passando alguma dica, e amanhã pode ser que essa pessoa tenha uma indicação para mim que vai virar uma agenda e vai me ajudar a bater a meta, ou pode ser que ela me passe uma dica e a gente avance em alguma coisa. Uhum, E é bem isso, eu não preciso esperar ser líder ou ser coordenador ou ser uma pessoa uhum. de influência ali para ajudar. Eu posso ajudar no que eu tenho ali no dia a dia. E isso é muito da empatia. É, De ter exa empatia quando a gente trabalha com as pessoas. Não aham, tem hoje em dia quase não tem time de pré-vendas que seja uma pessoa só, a não ser que a empresa seja uhum, muito pequena, então você vai ter um colega assim, você vai ter um executivo que vocês podem trocar uma ideia e melhorar o processo, né, você vai ter outros colegas que você pode falar: "Cara, vamos sentar juntos aqui e fazer", né. Eu vejo que a minha equipe faz muito disso. Primeiro porque ter uma equipe muito grande muitas vezes me limita de eu nem sempre consigo falar com todo mundo na frequência que eu gostaria. Então, em uhum. alguns momentos, eu estou em outras agendas e eles mesmos se puxam para se ajudar. Então, eles, né, a squad monta alguma coisa, eles revisam a base um do outro, dão uma olhada na quantidade de ligações que eles fizeram. Não que a quantidade seja o balizador ou aquilo que Sim. mais importa, mas hoje. O que a gente agenda, e se eu pegar outras empresas, outras equipes de pré-vendas no Brasil, as agendas ainda são feitas, na maioria das vezes, por ligação. Por mais que a Uhum, gente fale: "Ah, a ligação está morrendo", ou "A ligação não vai mais existir", mas ela ainda existe e ela ainda representa um número de agendamentos muito alto. Então, às vezes, um ajuda o outro e fala: "Fulano, ó, né, tenta isso aqui, esse agora é um ótimo momento para a gente ligar para essa região", né, é o momento em que os leads mais atendem. Eles mesmos se ajudam. Isso é tão legal quando você está numa uhum, equipe que ela se engaje, que eles se ajudam, em que eles conseguem, trabalhar e ao mesmo tempo se divertir, e ao mesmo tempo ver que os objetivos estão sendo alcançados e que eles estão cumprindo a meta, e aí também ganhar dinheiro, porque muita gente entra: "Ah, eu vou entrar numa empresa de tecnologia, vou entrar numa área comercial de tech, porque eu quero ganhar dinheiro". E assim, as pessoas vêm me perguntar: "Dá para ganhar?" Dá. uhum, Dá para ganhar, né, às vezes a gente tem startups que pagam mais, tem comissões mais agressivas, tem algumas que são mais conservadoras, mas tem outros benefícios interessantes que vão compensar, mas o fato é que é uma das poucas áreas, Ricardo, que a gente pode entrar sem formação nenhuma, e quando eu digo uhum, nenhuma é entrar com o ensino médio, porém com vontade de aprender, e eu sair de lá com um salário alto de alguém que hoje é formado ou que é pós-graduado e que atua em algumas coisas mais e atua com coisas mais complicadas, né, vou falar uhum, assim, atua com direito, atua com, sei lá, engenharia. Então: "Jéssica, como assim?". Se a gente pegar a base salarial de várias outras áreas e a gente olhar para quanto a gente paga para pessoas que talvez não sejam formadas, eu com certeza te digo que o pré-vendas está numa evolução muito grande, e que a gente paga um valor legal. E é isso, ele consegue evoluir. Ele entra hoje, ele vai trabalhar, ele vai estudar e ele vai sair dali num desenvolvimento constante, pode virar um coordenador, depois ele pode virar um head, e assim, isso pode acontecer, "Ah, beleza, não estudei, agora eu vou fazer uma faculdade", mas às vezes mesmo que não tenha feito, essas oportunidades vão aparecendo. E uhum. se as pessoas souberem aproveitar as oportunidades da área de tecnologia, e aí dentro do comercial de tecnologia, elas vão crescer muito. Não, e você é a Mas assim, prova gente, eu não disso, né? quero eu não quero dizer aqui agora eu me toquei do que eu falei, eu não quero dizer aqui que o pré-vendas está pagando super bem, não é isso, a gente sabe que tem um Aham, caminho ainda de evolução e que a gente luta todos os dias pelo direito dos S10 ganharem mais e a gente está ali nessa batalha e toda vida a gente fala: "Gente, é por onde começa o processo", mas o que eu quero dizer é que, se a gente pegar uma pessoa que está lá trabalhando com uma função aleatória, que só tem o ensino médio, e a gente pegar um pré-vendedor, aí eu estou dizendo que a gente tem um salário maior, só para uhum, deixar claro que eu hum. não estou aqui dizendo que a gente já ganha o suficiente. Eu acho que ainda tem muita coisa para explorar nesse mundo e que a gente ainda consegue fazer muito mais. Não, legal, Jéssica. Importante você colocar esse ponto, né? Mas uma coisa bacana, interessante, é que a área de pré-vendas ela vem evoluindo
de alguns anos para cá, né, financeiramente e como importância dentro da empresa, né. Antigamente, quando não se existia SDRs, esse conceito, era muito o assistente comercial, né, a pessoa que entrava na área comercial para fazer prospecção, então, aquela lá é assistente comercial. Hoje, como SDR, você é desenvolvimento de oportunidades de negócio. Olha como só a mudança de posição, vamos dizer assim, já está sendo mais vista e mais valorizada, né? E o que é bacana de tudo isso, você é prova disso, né, Jéssica? Porque você entrou na área comercial, entrou numa área de pré-vendas que você nem sabia o que era, como é que funcionava, e hoje você está numa posição de liderança aí com 40 indo para 50 pessoas, não é? E o Exatamente. mais interessante de tudo isso, não existe uma faculdade de SDR, não é? Não existe Não nenhuma existe. faculdade de vendedor, o MEC não reconhece vendedor como formação, não é? Então, assim, você tem faculdade de marketing, você tem, mas assim, acaba dando uma coisa superficial. Lá na faculdade você não aprende quando você vai estar na frente do cliente, ele fala, isso aí está muito caro. Ou você liga e fala, o quê? Software? Obrigado, eu já tenho, já uso o meu há 10 anos. Não te ensina isso. Não te ensina você falar com uma pessoa que está estressada do outro lado, não é? Então, é no dia a dia, é nesta formação que as empresas fornecem, e eu posso afirmar uma coisa para você: se você quer fazer uma carreira na área comercial, não é na faculdade que você vai buscar esse conhecimento, não. É na prática, nos livros, no networking, é onde você vai saber exatamente quais as melhores técnicas e estratégias, e assim, nos treinamentos que não estão dentro da faculdade. Gente, eu fiz faculdade, não estou falando mal, não é nada disso. A Mas só gente não está aqui dizendo que não tem que fazer faculdade. A gente só exatamente. está dizendo que se você não fez, calma, nem tudo está perdido, você tem chance de crescer também. Isso, é exatamente esse ponto, para que você não se desmotive pelo fato de você não ter feito faculdade, está tudo bem. Você quer ver um exemplo? Eu não tenho MBA e está tudo bem. Eu não E tá tenho tudo ótimo, pós-graduação por opção e está tudo bem. Qual que eu fiz faculdade? Na época eu fiz faculdade de desenvolvimento, área técnica, que era a área que eu iniciei. Eu não era bom, eu não gostava disso e tudo mais, né? E aí eu vim para a área comercial e como eu não encontrei uma formação na área comercial com esses pontos que eu comentei, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a investir em livros. Então, ao invés de eu pagar a mensalidade de uma faculdade, eu usava esse valor em livros. Hoje eu tenho, sei lá, mais de 120 livros. Não li todos, óbvio, né? Mas a gente usa como consulta. Mas assim, a minha formação toda para a área comercial foi de autoestudo, vamos dizer assim, nos livros, nas experiências e na empresa. E hoje a gente, eh, muita gente segue aquilo que a gente traz como dica, orientação, recomendação, né. Então, assim, fica tranquilo, exatamente. calma, E jovem, muito se é e você mui exato, calma que vai dar tudo certo e nada está perdido. E os as maiores lições que eu tive também durante esses 4 anos, foram de cursos que eu fiz. Eu lembro na época que eu tinha recém entrado na Movidesk, eu fiz um curso em São Paulo, que se chamava Vendas Fora da Caixa. Não sei se tu chegou a ver ou se alguém conheceu na época. não. Eles agora até têm um curso, mas é só online, e eram 2 dias presenciais lá em São Paulo, então a empresa bancou pra gente ir, eu já achei o máximo, né. "Ai, vai ser em São Aham. Paulo, né, a gente tá Uau! em Blumenau, Aham. uau". E, nossa, era um curso muito completo. Era com o Felipe Coelho, hoje ele tá na Ibseed, então era uma referência, né, ele estava sempre no RD Summit, eu pensava: "Nossa, que Aham. máximo". A nossa empresa tinha sido investida pela Ibseed, então ele era um dos nossos mentores. E aí semanalmente eu tinha aulas com ele, aulas particulares de várias coisas, e era uma faculdade, você tá com uma pessoa que estava ali do teu lado, com uma experiência gigante, só para te ensinar, porque, né, o
claro que o fundo queria muito que nós nos desenvolvêssemos, Uhum. para claramente em algum momento devolver o dinheiro do fundo, mas para a Aham. gente dar certo, né, eles tinham investido na gente. E aí eu fui para São Paulo porque ele tinha feito o curso e mudou minha vida, assim, eu voltei de lá falando: "Meu Deus, realmente existe uma carreira aqui". E eu por quê? Eu sentei na mesa e um dos meus alguns dos meus melhores amigos, inclusive eu conheci a Fernanda, minha sócia, nesse curso. Um dos meus Que melhores legal. amigos de vendas estavam lá. Eu sentei na mesa e era assim, ó, de um lado era um head de vendas de tecnologia, do outro, head de vendas de tecnologia. Atrás de mim, head de vendas de tecnologia. Na outra ponta, head de vendas. Quem estava nesse curso comigo fazendo a mesma turma? A Cameli Aham, Rabelo. Aí eu, aham. gente, na época ela trabalhava na OMI, enfim, era Homem, uma aham. outra época, isso era 2018. E aí hoje eu penso: "Gente, que oportunidade de ouro". Eu estava numa sala com outras 30 pessoas que eram muito boas e hoje eu vejo as 30 estão, fazendo alguma coisa ou produzem conteúdo ou se vendem de alguma maneira ou estão participando, né, assim como eu estou participando desse podcast e outras pessoas. E naquela época eu não era coordenadora, eu era uma SDR. Olha Então eu estava só. sentada na mesa com vários heads e falando: "O que que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou parar nessa mesa?". E a Fernanda, naquela época, eu acho que ela já era coordenadora de pré-vendas de uma empresa, e a gente se conheceu, a gente virou muito amigas, assim, quase melhores amigas, e aí depois de lá surgiu a ideia da gente lançar a Rapport. E de lá eu já lancei outros cursos com professores que saíram desse curso, né, com pessoas que estavam lá na mesa com a gente, e aí você pensa: "Meu Deus, eu vou investir". Claro, não fui eu que paguei aquele curso, mas se hoje eu tivesse a Uhum. oportunidade de me falasse: "Jéssica, você vai conhecer essas pessoas num curso presencial nesse nível, com esse tanto de oportunidade e com esse conhecimento aplicado", eu com certeza teria tirado aquele dinheiro, também teria feito a viagem. Assim como eventos presenciais, né, Ricardo, você pensa: "Meu Deus, vou gastar esse dinheiro Sim, para ir num evento". E o network que você vai criar, e as pessoas que você fantástico. vai conhecer, não tem preço, eu não tenho como mensurar o quanto aquilo vale ou quanto aquilo vai retornar para mim. Então eu com certeza teria pago. Mas é só para exemplificar que às vezes nem sempre: "Ah, eu só não fiz a faculdade", ou, né, "eu só fiz a faculdade e não investi mais em nada". Não, gente, os cursos também são importantes, né, e esse ali eu sempre levo de exemplo, foi um divisor de águas. Não, fantástico. E a Camélia a gente já fez live juntos já, ela é uma pessoa Ah, é um incrível amor, aí. né. Muito bacana. Fez. Depois E eu participei, ela fez programa de mentoria, eu participei, eu gosto aham, muito dos conteúdos dela também, agora com Exchange, estou sempre acompanhando, eu acho fantástico, assim, a trajetória, né, eu olho e falo: "Cara, sim, que pessoa inspiradora", né, quero é um exemplo, assim, também quando a gente olha e a gente precisa ter pessoas inspiradoras pra gente olhar e falar: "Cara, quero ser assim, né, quando eu é crescer, isso quero aí. ser igual a essa pessoa". Não, isso nos motiva e serve como assim, um objetivo nosso, né, bem legal, viu, Jéssica. E Bem isso. você tem mais alguma historinha, assim, interessante aí de vendas para a gente compartilhar? Não tenho muitas histórias compridas, porque geralmente eu estava no pré-vendas, então algumas histórias de liderança, Aham, eh, e eu lembro que vou contar até algumas coisas que aconteceram recentemente. A gente com a Rapport vende muita coisa, né, então tem vezes que a gente está lá vendendo um treinamento, tem vezes que a gente está, negociando para fazer um workshop, e eu lembro que teve uma empresa que me pediu há alguns meses atrás, acho que ainda era ano passado, uma consultoria: a gente precisa implantar uma área", né. Eu já tinha feito algumas consultorias, mas depois eu parei de fazer por conta do tempo, porque tu sabe, né, uhum, Ricardo, leva tempo, né. A gente tem que bastante. estruturar e você tem que não é só o momento que você está lá com a pessoa, que você está lá, aquela 1 hora que você está ali por semana ou 2 horas, é o momento antes, é o momento depois. E eu Uhum, falei: "Ah, não, vou fazer". E aí passei um valor que eu achava justo pelas horas de trabalho que eu teria, e aí a empresa começou a dar uma chorada de desconto. "Ah, você consegue fazer assim?". "Não". Eu sabia que, naquele momento eu pensei: "Olha, se eles não quiserem fazer, por menos do que esse valor eu não vou parar as minhas noites", e eram uhum. 2 noites por semana, "eu não vou Nossa, parar, eu prefiro brincar com as minhas crianças,
do que fazer isso por um valor menor, porque é como se eu estivesse me prostituindo. É uma palavra muito feia para eu usar aqui, mas é como se eu estivesse vendendo o Sim. meu serviço por um valor menor do que ele custa, e eu sei o quanto eu vou ter de trabalho. Eu falei: "Prefiro não fazer, que provavelmente eu vou achar outros projetos para colocar nesse lugar, e eu vou gastar o tempo com outros projetos que provavelmente vão me dar o mesmo valor". Ou nem era um valor que não era um valor que eu estava contabilizando, então, se eu fechasse ou Uhum, não, a empresa: "Ah, vamos você consegue me dar X% de desconto?". Se eu não me engano, era algo assim, em torno de 15% de desconto. Aí eu falei: "Não, não consigo". Aí, primeiro tentou o desconto. "Ah, e 5%?". Também não, nosso valor é esse. O máximo que eu consigo fazer é a gente negociar o número de parcelas, né. uhum, Então o meu contrato tá para 3 parcelas, mas se vocês quiserem, como eu sei que o projeto vai levar entre 3 e 4 meses, eu consigo estender para 4, né. E uhum, aí a gente consegue dividir em 4 parcelas, porque geralmente eu também faço um valor único. Aí a empresa: "Tá, tá bom". E aí eu pensei: "Gente, se não quiserem", eu não estava no momento de insistir muito. Como eu falei, prefiro brincar com as minhas crianças, se eles não quiserem fechar. Passou um dia, eles voltaram e: "Ah, então tá, pode mandar o contrato que a gente vai assinar". O que que eu quero dizer aqui? Eu nem não vou entrar no mérito de se eu deveria ter dado desconto ou se eu não uhum, deveria ter dado desconto. O que que eu quero dizer é que, naquele momento, o que era mais tangível para eles não necessariamente era o financeiro, porque uhum, aqueles reais de desconto que eles estavam pedindo não era o que fariam eles fecharem ou não fecharem o contrato. Mas talvez o que tenha feito eles fecharem um contrato com uma consultoria de uma área comercial é: "Gente, se ela não dá desconto aqui, ela com certeza vai ensinar os meus vendedores a também ah, não não dar dá, desconto". exatamente. Ou se eu tivesse feito ali, eles teriam dito: boa, conseguimos uma negociação. Cara, mas será que os meus vendedores vão fazer isso também?". Eu não necessariamente dou consultoria para o comercial, eu dou consultoria para o Uhum, pré-vendas, mas em tá. algum momento eu tenho agendas com o comercial, em algum momento a gente se conecta. Porém, Uhum, essa cultura, ela passaria a existir, ou em algum momento a gente falaria disso, eu falar: "Não, gente, pode sempre dar desconto". E aí eu trago essa história e digo: "Olha, se tu tem certeza que teu produto é bom, e que o que tu tá vendendo é aquele valor, né". O brasileiro tem costume de botar um 10% a mais para tirar o 10% depois. uhum, Gente, não precisa. Esse é o valor e eu não vou chorar. Isso O ser humano é movido por gatilhos. Provavelmente tu fala isso em todas as tuas palestras ou nos teus treinamentos, né, Ricardo. Mas é uhum, muito movido por gatilho. Então, quando a gente vai numa loja e a pessoa fala assim: "Ai, tem desconto?". Não, é só vou dar um outro exemplo, né, "Tem desconto?". Não. Cara, parece que a gente quer mais ainda. Esses dias eu fui numa lanchonete que tem aqui em Blumenau. Não é lanchonete a palavra, mas era uma rua cheia de restaurantezinhos. E uhum. um deles era de comida árabe, e eles tinham kebab, e eu acho o kebab maravilhoso, aquele que é com pão, sabe, e Sei, várias coisas sei. dentro. Aham, Beleza, eu falei: "Gente, quero comer um negócio desse". E aí eu fui lá e falei: "Ai, eu não sou muito fã de maionese", então eu tinha aham. pedido um kebab sem maionese, não gosto de maionese. Aí a primeira coisa que a dona do estabelecimento me falou, ela olhou pra mim e falou assim: "Ah, sem maionese eu não posso fazer". Aí eu: Ué? "Nossa, tipo, como assim você não pode tirar a maionese? É só fazer o pão sem a maionese?". Ela falou assim: Aham, "Jéssica, eu até posso tirar a maionese, mas você vai ter uma experiência muito ruim, porque só o frango", e era frango, né, era frango e tinha molho de maionese. "Só o frango é muito seco, logo tu vai comer, não vai gostar, vai sair daqui falando mal, outras pessoas não vão vir aqui provar, então eu não posso te vender". E aquilo me deixou numa situação de assim: "Gente, como como assim, assim né? ela não vai como assim ela não vai me vender sem maionese? Eu tô pagando?". Mas ela tinha, Ricardo, O total motivo. razão. Não, ela Uhum, tinha razão. Eu ia detestar sem o molho, porque realmente o frango ia ficar muito seco, ia acontecer exatamente o que ela falou. Naquele momento, com um simples "não, não posso tirar maionese", ela me deu um tapa, assim, né, com luvas na cara, dizendo que o cliente nem sempre tem razão. é. Aquilo que ele tá querendo não é o melhor para ele. Se eu Uhum, faço kebab há 35 anos, eu sei o que é melhor para o kebab. uhum. Claramente não era eu, Jéssica, que nem conheço o kebab direito, comi 3 vezes na vida, que vou saber. Ela me fez aí eu olhei e falei: "Não, eu quero um então, eu quero um com maionese", porque agora era questão de honra, eu tinha que provar essa maionese. E Aham, realmente era uma delícia. Eu não sou fã de maionese, eu não gosto, eu comi,
Achei o máximo, falei: "Gente, eu voltaria aqui, repetiria mais umas 3 vezes", e realmente era muito bom. Ou seja, seguir a indicação do da profissional. E às vezes a gente também tem que se lembrar disso, né, não é o cliente que sabe o que é melhor para ele se sou eu que desenvolvi o produto. Às vezes eu sei o que é melhor. Isso acontece muito quando as pessoas vêm pedir uma feature que não existe, ou que elas não Uhum, querem. Na época que eu uhum, trabalhava na Movidesk, era um sistema de help desk, e as pessoas tá. pediam: "Ah, eu quero integração com o WhatsApp", ou integração com o Facebook na época, que eu acho que na época nós não tínhamos, hoje deve ter integração com todas as coisas, mas há 4 anos atrás não era com tudo que tinha. E aí, em cenários normais, a pessoa falaria: "Não, não temos, infelizmente Uhum, não temos", e a pessoa: "Ah, então não vai dar. Puxa, aham, que pena, eu queria tanto, hein, não vai dar". aham, Mas aí, a gente passou a fazer a seguinte pergunta: "Mas por que que você precisa de integração com o Whats?". aham. E aí a pessoa, às vezes era só porque ela queria. É, "Não, porque eu acho legal, né, se vier um cliente", mas quantos clientes hoje vêm pelo Whats? aham, "Não, quase nossa. nenhum, nem vem". "Não, nem vem", assim, mas é que se vier, "Não, mas se hoje não vem, quando que vai vir? Se tu não tem nenhum canal de Uhum, Whats colocado no teu site, vai vir uhum, por onde esse canal de Whats, uhum, né? Se o chat que tu tem no site", às vezes a pessoa não tinha nem chat no site, ela já queria um aham, Whats. E aí, tu convencer a pessoa de que: "Olha, o melhor hoje pra ti é primeiro vamos colocar um helpdesk decente, vamos estruturar um chat, vamos colocar um canal de atendimento, depois a gente passa para um próximo passo". E a pessoa: "Nossa, realmente". Mas eu poderia ser a primeira opção: "Ah, não, não temos, então, claramente não vou conseguir te atender". Não sei se tu tem no alguma colocação, alguma história nesse sentido, né, mas é muito isso. não, eu lembro de um relatório, né, na época que eu estava vendendo o software da SAP, né, o valor lá em cima, porque é uma da dos produtos aí com um valor agregado muito alto e tal, né. E aí o cliente queria, porque queria um relatório, mas era um relatório que acho que era um relatório da NASA, porque era um negócio que tinha que cruzar 1 milhão de informações complexo, a pessoa ia demorar um tempão, né. Eu falei: "Você tem esse relatório hoje?". "Não". "E você tem ele como? Em planilhas". Eu falei: "Você pode me mostrar essa planilha?". Ele: "Posso, espera aí, deixa eu, nossa, eu não lembro onde que tá". Eu já dei o primeiro sinal, falei: "Como assim, né? Não sabe onde está, então faz tempo que não usa, né?". A hora que ele abriu a planilha, os dados estavam todos desatualizados, mas coisas assim de 4, 5 meses atrás. Eu falei: "Olha, olhando os dados aqui, você não usa essa planilha todos os dias, não é?". "Não, não uso". Eu falei: "Então vamos fazer o seguinte, não coloca isso no projeto, porque é uma coisa que você nem usa, vai encarecer, vai inviabilizar, deixa isso para um segundo momento, vamos usar o que o sistema tem de relatórios, que tem uma infinidade gigantesca de relatórios, e depois, se caso nada disso resolver, e você precisar realmente começar a usar esse relatório todos os dias, a gente conversa lá na frente, né". Aquele relatório que o cara estava batendo tanto, estava quase que, tipo, ele estava desistindo de trocar de software de ERP para a empresa inteira, Por conta porque de um por relatório. conta de um relatório. Eu fui o único na equipe que perguntei: "Mas deixa eu ver esse relatório aí, qual que é?", porque eu falei: "Como assim, né?". Então, e aí a gente vem aqui para a área de pré-vendas, de prospecção, que é onde você lidera um time, isso é um exemplo claro que a gente tem que saber fazer perguntas e não aceitar tudo que vem do cliente, porque eu estava até vendo um material que eu estou preparando para fazer um treinamento sobre um assunto de neurovendas. Em 85% das vezes, a pessoa não sabe exatamente o que ela quer comprar. oitenta e É cinco por cento isso. das vezes o cérebro dela não tem certeza. Não, mas espera aí, Ricardo. Não, eu vou numa loja, eu vou comprar um sapato, você está falando para mim que eu não sei o que eu quero? Então, eu vou fazer uma pergunta para você que está assistindo no YouTube e ouvindo no Spotify. Quantas vezes você entrou na loja para comprar um sapato, se você voltou com 2 pares, ou você voltou com um cinto, ou você voltou com uma carteira, ou você voltou com uma meia que você não sabia que você precisava comprar? Quantas vezes? Várias, eu dei um exemplo simples aqui, não é? Então, a gente tem que ajudar o cliente a mostrar para ele. E quando você faz isso, você gera uma sensação de confiança tão grande, porque o cliente fala: "Não, é verdade, eu não preciso. Olha, você foi a única pessoa que me disse isso. Gostei, confiei, eu vou evoluir ali com você", né. Então, Tem isso. no seu mundo
de RP. Às vezes ele fala, não, eu faço tudo em planilhas aqui. Pronto. Isso não é o melhor dos mundos. Pelo contrário, ele tem um monte de trabalho, retrabalho, riscos, etc, etc, etc. Que aí você começa a fazer perguntas e devolver ali para ele, ele acaba entendendo que realmente a situação dele pode ser muito melhor e ele não imaginava que isso fosse necessário nesse momento. E aí gera uma reunião para a gente. Bem isso, bem isso. Mas, Poxa, que massa. desculpa, são essas as histórias. Eu não vou me Nossa, alongar, porque eu acho que a gente já extrapolou os nossos horários. O pessoal já sim. deve estar pensando: "Meu Deus, essa conversa não acaba mais". Mas é isso, Ricardo. E são exemplos, assim, do dia a dia que a gente pode pegar e Aham. transformar. Sempre quando eu falo que surge uma objeção, é muito comum as pessoas responderem uma objeção com outra objeção, ou falando Sim. muito claramente com a pessoa que: "Ah, eu tenho a resposta", né. Quando você responde com uma resposta pronta, faz com que a pessoa queira menos ainda, ou que ela Exatamente. queira fazer uma próxima objeção até ela te quebrar. E não é uma queda de Uhum, braço, a objeção é uma uhum, oportunidade de eu descobrir a real necessidade daquela pessoa, a real intenção dela. Se for verdade, aquela objeção não vai se quebrar. Se for uma objeção que é um fake, eu tô dando uma desculpa, em algum momento ela não vai conseguir sustentar a desculpa, e ela vai mentir, uhum. ou ela vai contar a verdade, você vai descobrir e vai falar: "Ah, tá aí o motivo, é por isso", né. E é bem isso mesmo. A gente vê isso tanto no nosso dia a dia, nem precisa estar no pré-vendas, né, a gente tá Não. na rua e alguém pede dinheiro e a primeira coisa que você fala, você não quer dar o dinheiro. Você fala: "Ah, só tenho cartão". Aí a pessoa fala: "Mas eu tenho maquininha". Aí tu: Aham, "Droga". aham. Não é porque eu não tenho dinheiro aqui que eu não vou te dar, a verdade é que eu não quero dar o dinheiro. É, E essa é. não consegue dizer: "Poxa moça, eu até tenho dinheiro no banco, poderia passar o cartão, mas é que a verdade é que eu não quero dar o meu dinheiro nesse momento". A gente não Uhum. consegue, o que a gente faz: "Ah, tá bom", então com o É, sorriso mais amarelo do mundo, saca o cartão e fala: "Ah, passa R$ 2", então, sei lá, né, ou a aham. pessoa tá vendendo alguma coisa na rua. Então a gente tem muita o brasileiro, eu não vou colocar, assim, o ser humano, porque em outros países eles são bem Sim. diretos para dizer não, mas o Uhum. brasileiro tem muita dificuldade de dizer não. Então ele tem que inventar desculpa e inventar objeções para contornar esse não que ele já queria ter dado desde o início. Exatamente. Cultura, né? Cultura nossa aqui. Sim, Ah, muito bom, muito Jéssica. legal. Nossa, quanta coisa bacana, quantas lições de vidas aqui para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né? E é o que eu falo sempre para vocês: assistir, ouvir esse podcast, caderninho na mão, anotar aí esses pontos importantes e colocar em prática já amanhã, ou, se possível, hoje. Então, só aqui a Jéssica e esse nosso bate-papo, nós trouxemos aí vários pontos que podem fazer diferencial aí na sua vida e nos seus resultados. Muito bom. Pessoal, vocês que estiveram com a gente aqui, nos assistindo, nos ouvindo até agora, ó, valeu demais, muito obrigado pela presença. E Jéssica, nossa, foi show de bola. Obrigado demais mesmo por você ter aceito, por você ter contribuído tanto com a gente assim. Obrigada, Ricardo. Eu espero que a gente faça outras coisas juntos ainda, e gostei muito. Depois a gente, né, faz mais projetos, compartilha mais coisas com a galera. Se vocês quiserem seguir também, eu vou deixar os arrobas aqui. A gente Isso, tem o Instagram da Academia Rapport, que é Academia Rapport, e Rapport de rapport mesmo, né, de fazer rapport. com E o dois meu P's, né? LinkedIn Com dois com P's de 2 patos, P's. né? 2 Isso. P's de pato, isso aí. E o meu LinkedIn é Jéssica Bosco, que provavelmente se existem outras Jéssicas Bosco, não sou a única do Brasil, mas deve ser uma das primeiras lá na busca, porque é barra Jéssica Bosco mesmo, meu LinkedIn. Legal. Inclusive isso é uma dica, né, se você ainda não Sim, personalizou o seu domínio do LinkedIn, dá para você personalizar para as pessoas te acharem com mais facilidade também, e você colocar ali para enfim, visível em algum grupo ou em alguma coisa para as pessoas te acharem lá e te seguirem, ou se conectarem com você. Pode se conectar, pode mandar dúvida: "Jéssica, olha, gostei de um negócio que você falou ali, eu sei que a gente não tem perguntas ao vivo, então queria te perguntar". Manda lá que a gente vai conversando lá pelo LinkedIn também. isso aí. Show de bola. Valeu demais, pessoal. Um grande abraço aí. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.